Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus Max concurseiros. Estamos finalizando mais um Maximizando. Nesse mês de janeiro, a gente falou um pouquinho sobre o direito do trabalho. Se você ainda não viu os nossos vídeos, acessem lá os 3 últimos vídeos do Maximizando. No primeiro, a gente falou sobre evolução e princípios do direito do trabalho. No segundo, a gente falou um pouquinho para vocês sobre o conceito de empregado, empregador, uma relação de trabalho, uma relação de emprego. No terceiro, da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre contrato de trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alteração e extinção do contrato de trabalho. Galera, tem muita coisa na aula de hoje, estamos finalizando, mas ainda não acabamos. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a alteração do contrato de trabalho. Você sabe o que é uma alteração do contrato de trabalho? Vem aqui no slide comigo que eu vou mostrar para vocês. A alteração do contrato de trabalho só é válida se for de mútuo consentimento e desde que não resulte prejuízo financeiro ou moral do empregado. Importante destacar que, mesmo que haja concordância do empregado com a alteração do contrato de trabalho, se esta for prejudicial a ele, será nula a alteração. Volta aqui comigo. Lembra que na primeira aula, lá nos princípios, a gente falou sobre a inalterabilidade contratual lesiva? Pois é, galera, não tem como a gente finalizar um contrato, alterar um contrato, desculpa, se for lesivo ao empregado. Isso não é possível, beleza? Mas dentro das alterações, a gente tem alguns tipos. Tem tipo objetivo, subjetivo. Vamos ver? Vem aqui no slide comigo. As alterações do contrato de trabalho, então, elas podem ser objetivas. Diz respeito, galera, à mudança de local de prestação de serviço, quantidade de trabalho, a qualidade. Seria uma alteração no contrato de trabalho. Olha lá, ó, são as mudanças nas cláusulas do contrato de trabalho. Já a subjetiva diz respeito aos sujeitos. Em regra, é o empregador. Volta aqui para mim. É no caso de uma sucessão de empregadores. Por exemplo, às vezes o empregador repassa a sua empresa aos filhos, ou então eles revendem ou criam ali um grupo econômico, tudo isso é possível. E aí então tem alteração contratual subjetiva, beleza? E aqui, ó, lembrando que isso também cai bastante em concurso, o jus variandi, que quer dizer que quem tem o poder de direção é o empregador, beleza? Dentro das alterações do contrato de trabalho, tem N tipos, tem vários jeitos, mas a gente vai falar um pouquinho da transferência de empregado, que é o que tem caído bastante em concurso. Vem aqui para o slide comigo que eu já mostro para vocês. Ele está previsto lá no artigo 469 da CLT. É um dos tipos de alteração do contrato de trabalho. Só que olha as regrinhas, isso é muito importante. Para que haja transferência do empregado, é preciso que tenha anuência dele, ou seja, a concordância do empregado. Se não tiver, não é válida. Para que se caracterize transferência do empregado, é necessário que tenha mudança de domicílio. Vou até fazer uma casinha aqui para vocês saberem. Se não tiver mudança de domicílio, não se trata de transferência de empregado. Aí vocês me perguntam assim, Ju, qual é a diferença entre transferência e remoção? Tem alguma semelhança? Tem alguma diferença? Sim, galera, não vamos confundir isso nos concursos públicos. É muito diferente. E eu fiz aqui para vocês, ó, um quadrinho. Vocês podem estar tirando print dessa tela e vocês podem estudar a partir dela. Ó, transferência precisa da anuência do empregado e de mudança de domicílio. Ju, só mudei de lugar, trabalhava na rua X e agora eu trabalho na rua Y. Isso é uma alteração do contrato de trabalho? Eu preciso aceitar? Não, isso vai ser só uma remoção, ó. Não precisa de anuência e não há alteração do domicílio. Ju, e transferência provisória? Transferência provisória tem acréscimo de 25% no salário e só se tiver expressa necessidade. E esse acréscimo, galera, é importante a gente esclarecer para vocês o seguinte, que só é válido esse acréscimo enquanto durar a condição de alteração do contrato de trabalho. Beleza? E agora, tendo esse breve conceito de alteração do contrato de trabalho, a gente vai ver agora e cair o que mais cai, e explicar para vocês o que mais cai nos concursos públicos, que é a extinção do contrato de trabalho, como que se dá, o que é isso e quais são as verbas decisórias
devidas ao empregado. Vamos lá? O que consiste, então, a extinção? Consiste no término do contrato de trabalho. Finalizou, não quero mais trabalhar, nem o empregador me quer, a gente vai ver as hipóteses. Então, o término do contrato de trabalho. Ela pode se dar como? Por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador, por ambos, por justa causa, sem justa causa, mútuo consentimento, enfim. Vamos estudar aqui as opções. Vamos lá? Olha a primeira. Por iniciativa do empregador, sem justa causa. Volta aqui, galera. O que a gente precisa saber em relação a isso, do empregador e sem justa causa? O empregador não precisa justificar porque está mandando embora o empregado. Simplesmente fala assim, não quero mais, ou então está sobrecarregado, a crise chegou, preciso mandar algumas pessoas embora, ou simplesmente não estou mais afim de te ter como funcionário. Tchau, querido. E a hipótese que mais tem direito os empregados de verbas rescisórias, é quando ele é mandado embora sem justa causa. Olha o conceitinho, ó. É a simples dispensa do empregador, seja por qualquer razão, a qual ele não precisa justificar. Ou seja, é imotivada. Tanto faz o porquê. Neste caso, é devido às seguintes verbas rescisórias. Olha quanta coisa tem o empregado. Aviso prévio indenizado ou trabalhado. Só lembrando, eu escrevi um blog de várias coisas que tem aqui. Eu vou falando para vocês e já peço para o pessoal da técnica linkar os links dos blogs que eu escrevi. E lá explica como você conta o aviso prévio, como é devido, quanto tempo você tem que trabalhar de aviso prévio, vai depender do contrato de trabalho. Quanto tempo faz que você está trabalhando para aquele empregador. O saldo salário, por exemplo, você trabalhou até o dia 15. Do dia 1 ao dia 15 é devido esse salário para você. Férias é devido tanto simples como em dobro. Ju, quando tem férias em dobro? Quando o empregador não te dá no período concessivo. Também escrevi um blog sobre isso, ok? Podem dar uma olhadinha lá. Inclusive, nesse blog está focado com as leis da reforma trabalhista. Então, vamos lá. O terço constitucional também é devido. 13º salário proporcional. Há concursos que colocam como gratificação natalina. Não esqueçam isso daqui, é muito importante. Indenização da multa de 40% do FGTS, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Também temos lá, ó, o levantamento do saldo do FGTS depositado na Caixa Econômica Federal. Todo mês o empregador tem que ir lá depositar. Você pode sacar 100% desse valor do Fundo de Garantia, ok? E também guias de seguro-desemprego. Também escrevi um blog sobre isso, explicando como que você saca o seguro-desemprego, qual é a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quantos meses você tem direito ao saque do seguro-desemprego. É muito importante a gente saber isso daqui, inclusive para a gente saber os nossos direitos, não é mesmo? Bom, vamos lá. E agora vocês me perguntam, Ju, e quando o empregado pede as contas? Como que funciona? Pois é, galera, é possível também o empregado falar assim, olha, eu consegui um outro emprego, ou então não, quero tirar um ano sabático, não quero trabalhar esse ano, tchau, patrão, tudo de bom, estou pedindo minhas contas, estou me demitindo. Então, ó, é o pedido de demissão do empregado, que sem qualquer motivo também precisa justificar, Ju? Não, não precisa justificar. Pede para rescindir o contrato de trabalho. E aí ele faz jus a quê? Ó, ao saldo salário. Lembra que eu falei para vocês? Se ele trabalhar do dia 1 ao dia 20, 20 dias do contrato de trabalho para ele é devido. Férias também do mesmo esquema, férias proporcionais, férias simples, férias em dobro e mais o terço constitucional, ok? E o 13º proporcional. Vamos supor que o trabalhador tenha trabalhado ali até maio do ano que ele pediu as contas. Então, 5 meses de 13º é válido. Lembrando que o mês cheio só conta se ele trabalhar a partir do dia 15 daquele mês. Se ele trabalhar até o dia 7 de maio, maio não é contado para o 13º, beleza? Então, vamos seguindo que tem bastante coisa. E mútuo consentimento? Essa é uma novidade na CLT. Se eu não me engano, eu acho que eu gravei um Minuto Max sobre isso. Mas se não gravei, tem alguma coisa nas nossas redes sociais que fala
sobre esse mútuo consentimento. Lembra aquele esqueminha que tinha por debaixo dos panos, que o empregado falava assim, patrão, me manda embora, eu te reembolso aquela multa dos 40%, e aí a gente fica tudo bem, eu consigo o meu seguro-desemprego. Isso era comum, porém não era lícito, ok? Não era legal, não estava na lei. Agora legalizou isso daqui. Com a Lei 13.467 de 2017, veio a autorização disso. Mas temos alguns requisitos. Vamos ver? Neste caso, há um acordo de vontades. Se não tiver o acordo, não é válido, ok? Entre empregado e empregador. Em extinguir o contrato de trabalho. Neste caso, as verbas devidas são metade das seguintes verbas. Então, ele vai receber 50% do aviso prévio, se indenizado. Se você tiver que cumprir o aviso prévio, entendo eu que será 100% do cumprimento. Agora, se for indenizado, você recebe 50%. E metade, 50% do fundo de garantia, da multa, tá? Da indenização. Então, você só vai receber 20%. Lembra lá atrás, ó, vou voltar para vocês verem, que é 40%? Então, neste caso, só é 20%, no caso de rescisão por mútuo consentimento. Ju, recebo 100% de algumas verbas? Sim, da integralidade das demais verbas trabalhistas. Ju, como é que funciona o saque do fundo de garantia? Posso sacar tudo? Não, galera, só 80% de tudo que tem lá depositado. E uma dúvida, tem direito ao seguro-desemprego? Não, neste caso você não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Vamos lá? Opa, andei muito aqui. Agora a gente vai falar a iniciativa do empregador com justa causa. É aquela que o empregador tem que motivar, estou te mandando embora, sem nenhum direito trabalhista. É claro que ele vai ter direito a saldo salário, 13º proporcional e férias, mas nada, sem nenhum direito trabalhista, porque por algum motivo. E tá lá previsto, ó, as hipóteses são taxativas, estão lá no artigo 482 da CLT. Ó, o empregador é aquele que tem o poder de mando. Assim, ele pode penalizar seu empregado com advertências, pode ser tanto verbal como escrita, tá? Suspensão, ó lá, previsão legal. E por fim, dispensar o empregado por justa causa. A justa causa deve ser motivada. Assim, depende de alguns requisitos. Agora a gente vai analisar cada um dos requisitos que estão lá todos previstos no artigo 482. Vamos ver aqui comigo, ó. Falta gravosa. A gravidade da falta é elemento essencial para a justa causa. A falta do empregado deve ser, então, grave. E a culpa do empregado deve ser apreciada de forma concreta, levando em consideração os usos, costumes, meios sociais, etc. Galera, isso daqui também é importante, ó. Dosimetria e proporcionalidade da pena. Vai de acordo com a gravidade da falta. Então, assim, não adianta eu penalizar. Por exemplo, o empregado me xingou, eu sou o patrão, o empregado me xingou. Justa causa nele? Não, isso cabe uma advertência. Talvez, dependendo do teor e do local, uma suspensão, mas não ainda uma justa causa. Então, a gente tem que ter essa dosimetria e proporcionalidade, ok? Também no bis in idem. O que isso quer dizer? Uma falta, uma penalidade. Se o empregado me xingou e eu não fiz nada, beleza, não tem problema. Mas se eu penalizá-lo, eu não posso dar duas advertências, ou duas suspensões, ou uma advertência e uma suspensão. Uma pena, uma falta, uma pena, beleza? E ó, imediatidade. Isso daqui é muito importante. Despenca em concurso porque confunde a nossa cabeça. Não é a imediatidade não quer dizer que foi no ato do ocorrido. Por exemplo, meu empregado me xingou para o fulano de tal e acabou comigo, me difamou para o outro empregado, ou um amigo, enfim, me difamou. E aí eu fiquei sabendo disso um ano depois.
É da data que ele praticou ou é da data que o empregador ficou sabendo? É da data do consentimento do empregador. A partir do conhecimento dele, ele já tem que dar a penalidade. Se ele não der, Ju, essa penalidade, aí é perdoado tacitamente, ok? Olha lá. O empregado deve ser imediatamente punido após o conhecimento dos fatos pelo empregador. Entende-se que falta conhecida, não punida, é tacitamente perdoada. Então, se você não punir, tá tudo bem, tá perdoado, tudo de bom, segue a vida, não tem como penalizá-lo. Também a vinculação entre infração e a pena. O empregador deve vincular sua penalidade à infração cometida. Se ele me xingou e se ele furtou alguma coisa, a minha penalidade deve ser ou para o xingamento, ou para o furto, ou para as duas, porém, tem que ser cada um com a sua pena, beleza? Conduta dolosa culposa do empregado. Para que seja lícita a justa causa, deve ser comprovada culpa ou dolo do empregado. Galera, agora sim nós vamos adentrar as hipóteses da justa causa. Vamos lá? Olha lá. Ato de improbidade. Isso daqui, o empregado ele deve ser probo, deve ser honesto. Se ele for desonesto, pode ocorrer a justa causa. Ó. Desonestidade, fraude de empregado, que cause prejuízo. Aqui é o empregador, tá? Não é o empregado, tem um R aqui. Um exemplo, furto de bens da empresa. Esse é um exemplo de ato de improbidade. Ocorreu o furto, justa causa nele. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta refere-se a comportamentos desregrados ligados à vida sexual do empregado, de modo que perturbe, olha isso aqui é importante, o ambiente de trabalho. Quer um exemplo? Um assédio sexual. Aí, Ju, e o mau procedimento? O mau procedimento é o comportamento incorreto que atinge a moral, desde que não esteja ligado à vida sexual, porque senão é ato de incontinência de conduta. De modo que perturbe o ambiente de trabalho. Ju, dá um exemplo então do empregado que leva drogas para dentro da empresa, seja para vender ou seja para uso, ok? Tem mais hipóteses, Ju? Ixi, tem um monte, vamos lá? Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Eu coloquei aqui, ó. Perceba, quando se tratar de negociação sem concorrência ao empregador, essa prática deve ser habitual e corriqueira. Galera, vamos supor, eu trabalho aqui na Max Educa. Nós fazemos apostilas para vocês. Aí, eu também vendo cosméticos. É um exemplo. E aí eu começo a vender para um, vender para outro, vender para outro, para outro, para outro. Eu não estou mais escrevendo apostila, eu não estou mais trabalhando como meus patrões esperam, mas eu estou vindo aqui todos os dias, como meu contrato de trabalho prevê, mas eu só estou aqui para vender meus produtos cosméticos. E isso está sendo habitual, corriqueiro e vem trazendo prejuízos ao empregador. Leva uma advertência verbal, mas continuo vendendo. Leva uma por escrito e continuo vendendo. Leva uma suspensão e continuo vendendo meus produtos, porque eu preciso lá equiparar minha venda. Justa causa para mim. Tá ok? E a segunda hipótese desse artigo, dessa letra C, é caso, por exemplo, há uma concorrência desleal. Eu escrevo a apostila, eu pego o material que eu escrevi e vendo para outra empresa. Isso é uma concorrência desleal, ok? Isso também é justa causa. E ó, nesse caso nem precisa da habitualidade, tá? É uma negociação que causa uma concorrência desleal. Agora aqui na letra D, vamos lá. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Tem condenações criminais que cabe a suspensão condicional do processo, perfeitamente cabível. Se couber
A suspensão condicional do processo vale a justa causa do empregado? Não. Aqui a justa causa só vai se caracterizar com a prisão do empregado. Por quê, Ju? Porque impossibilita continuar com a prestação de serviços. Beleza? Então vamos lá para a próxima? Desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia, Ju? Preguiça, preguicite. Ó, é o comportamento reiterado de má vontade, negligência, desatenção do empregado, sendo que a justa causa se caracteriza mediante diversas advertências do empregador. Então, galera, essa desídia quer dizer que se caracteriza mediante diversas advertências. Ju, melhora aí no seu desempenho. Ju, não tá legal o seu trabalho aqui. Ju, para de ser negligente. E aí, reiteradamente, eu vou sempre sendo preguicite, sempre com preguiça. Então, isso é a desídia, também causa a demissão por justa causa. E agora, embriaguez habitual ou em serviço. Não precisa ser dentro do ambiente de trabalho, pode ser fora do ambiente de trabalho também. Porém, tem que atrapalhar seu desempenho no seu trabalho, ok? Ju, só bebida alcoólica? Não, galera. Drogas nocivas também entram aqui na embriaguez habitual, ok? Se eu sou usuária de drogas e isso vem atrapalhando o meu desempenho dentro do meu trabalho, isso pode me causar a justa causa. Agora aqui, ó, letra G, violação do segredo de empresa. Putz, galera, aí também é talarico, né? Aí também é sacanagem. Ó, a quebra de lealdade entre empregado e empregador, beleza? Então agora aqui, ó, letra H, ato de indisciplina ou insubordinação. Trata-se do descumprimento de ordens de caráter geral. Vamos supor, eu trabalho numa empresa na qual é obrigado todo mundo ir de uniforme. Todos devem ir. Mas eu não vou, porque eu não sou obrigada. Não, você o empregador pediu. Foi uma ordem de caráter geral. E eu vou descumprindo isso reiteradamente. Olha lá, ó, descumprimento de ordem de caráter geral. Exemplo, Ju, descumprimento de regulamento da empresa, ordens de serviço, etc. Isso também causa a justa causa, beleza? Abandono de emprego. Eu deixo de trabalhar. Por quê? Porque eu não quero. E simplesmente não vou. Abandonei meu emprego. Justa causa. Ó, é ausência injustificada e continuada do empregado. Eu não venho hoje, não venho amanhã, não venho o mês inteiro, nem o próximo, nem... Justa causa. Beleza? Agora, ó, a letra J e a letra K são bem semelhantes. Prestem atenção para a gente não errar isso no concurso público, ó. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Nessa letra J, a gente só está falando de empregado para empregado ou de empregado para terceiros, ok? Ju, legítima defesa, vale? Não causa justa causa, beleza? Então, ó, trata-se de calúnia, difamação, agressão física contra outros empregados ou terceiros na dependência da empresa. A letra K é bem semelhante, porém é contra especificadamente empregador ou a um superior. Beleza? É a mesma coisa, só que na letra J é de empregado, empregado para terceiros. Aqui é de empregado para superior ou de empregado para empregador. Ok? Então vamos lá. Próxima letra. Prática constante de jogos de azar. Não tem problema você fazer o seu joguinho no bicho. Não tem problema você ir ao bingo. Não é lícito, mas não tem problema. Porém, essa prática não pode ser habitual e não pode trazer prejuízos, ok? Tudo isso diz respeito à vida pessoal do empregado, mas essa vida pessoal dele não pode trazer prejuízos à empresa na qual ele trabalha, beleza? E ó, a letra M, novidade na CLT. A chance deles perguntarem isso daqui no seu concurso público é muito alta, porque é novidade, galera.
Ó, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Por exemplo, eu sou advogada. Eu trabalho numa empresa como advogada. E aí eu faço uma sacanagem e suspende a minha OAB. Como que eu vou continuar trabalhando como advogada? Não vou ter como. Outro exemplo que é bem corriqueiro, um motorista. Eu sou motorista da minha empresa. Eu dirijo o veículo da empresa e minha função é apenas essa. No meu dia de folga, fui lá, entortei o caneco e aí fui embora para minha casa. No meio do caminho tinha uma blitz. Perdi minha carta. E agora? Como que eu vou ser motorista? Foi uma conduta dolosa minha? Claro que foi, né, galera? Sou motorista. Ingiro bebida alcoólica, bebo bebida alcoólica. E aí saio dirigindo, perco a minha carta, conduta dolosa. E aí, justa causa, neste caso, para mim. Ok? Essas são as hipóteses de justa causa. Tem mais, Ju? Tem. É a rescisão indireta. Que é isso? Fácil. Rescisão indireta é uma justa causa do empregador. Como assim, Ju? É quando o empregador enseja essa... Você fala assim, não tenho como fazer isso, o empregador está errado. Quais são as hipóteses? Neste caso, galera, a falta grave, então, é do empregador, ok? A única maneira do empregado comprovar a necessidade da rescisão indireta, como é que é, galera? É o ajuizamento da ação trabalhista. Por quê, Ju? Porque o empregador tem o poder de mando. Como que você vai conseguir comprovar negociando com o seu empregador? E você fala assim, não, você está errado. O empregador vai falar assim, não, não tô. E aí? Como que você vai conseguir? Então, você postula uma ação judicial para isso, ok? Nesta ação, então, o empregado postulará requerendo todas as suas verbas rescisórias trabalhistas. Ju, quais são as hipóteses? Tem, está previsto lá na CLT também. Ó, letra A. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei. Tem um exemplo que eu acho que a mulher ela só pode pegar até 20 quilos, salvo engano, ok? Não tenho certeza absoluta, mas posso confirmar para vocês. E aí você fala assim, não, a mulher vai lá carregar 100 quilos. Se vira, o problema é seu. Isso reiteradamente, corriqueiramente. Isso não pode, ok, galera? Ó, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Opa! Coloquei um exemplo aqui para vocês. Empregador mandar o empregado realizar atividades ilícitas. Esse também é um exemplo bem corriqueiro. Por exemplo, o meu empregador, ele também é traficante. Um exemplo para a gente conseguir conceituar. Ele também é traficante. Ele fala assim, pega essa droga aqui e leva para o fulano de tal. Meu empregador é um distribuidor. Leva para o traficante fulano de tal. E aí eu falo, não vou, porque não é possível isso. Não posso fazer isso, isso é contra a lei. Aí o empregador fala assim, se você não for, eu te demito. Você fala, putz, grila, preciso dessa grana, preciso do meu emprego, preciso continuar trabalhando. Como é que eu faço? É tão difícil de arrumar outro emprego. E aí eu acabo levando, mas eu não queria levar. E eu vou lá na delegacia, faço o boletim de ocorrência e entro com uma rescisão indireta, porque você fala assim, olha, isso não se faz, isso é uma conduta ilícita, não posso cumprir, não vou cumprir. Ah, vou te mandar embora. Manda, eu peço rescisão indireta, é possível? Mediante atividades ilícitas, é possível a rescisão indireta. Aqui a letra B, foi tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Há um bullying contra o funcionário, não é mesmo? Ó, é um comportamento discriminatório do empregador em relação aos demais empregados. Por exemplo, eu sou patrão e eu tenho um empregado que eu não gosto muito. Eu começo a discriminá-lo. Deixo sempre ele de fora, não incluo ele nas reuniões, começo a fazer com que ele faça só os piores serviços que tem dentro da minha empresa. E aí eu começo a discriminá-lo. Eu começo a xingá-lo, começo a maltratá-lo. Isso tudo é um rigor excessivo. Ou então, eu começo a falar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você fez errado, tem que fazer de novo, faz outra vez. Mesmo estando certo. E eu não tenho esse comportamento com os demais empregados. Isso também é um rigor excessivo, ok? Pode causar a rescisão indireta. Letra C. Correr perigo manifesto de mal considerável. Que é isso, Ju? É a exposição do empregado a atividades
não previstas no contrato de trabalho que coloquem em risco a saúde ou a integridade física do empregado, ok? Agora, a letra D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Tem exemplo, Ju? Tem sim, ó. Atrasos reiterados no salário. Isso é bem corriqueiro, ainda mais em épocas de crise. Pode acontecer, ou pode ser sacanagem do empregador também, tá, galera? O empregador atrasa seu salário 1 mês, 2 meses. Suas contas estão lá para você pagar, estão todas acumulando. E aí o empregador vai, não paga de novo, paga só um pouquinho, paga outro pouquinho, e aí não consegue arcar com o salário do empregado. Rescisão indireta nesse empregador, beleza? Então agora a letra E, ó. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama, tanto no ambiente de trabalho como fora dele, ok? O empregado com ofensas, calúnias, injúrias. Vamos supor que eu estou xingando o meu empregado, tanto faz se eu estou ou não dentro do meu ambiente de trabalho. Se eu sou patrão e maltrato o meu empregado com ato lesivo contra a honra e boa fama, e todo mundo fica sabendo disso, rescisão indireta para esse empregador, beleza? Então agora a letra F. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente. Eu bato no meu empregado, eu dou um murrão nele, como diz o nosso tutor Vitor, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Pode ser tanto no trabalho como fora dele. Agora, a letra G, por fim, porém não menos importante, o empregador reduzir seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância de seus salários. Neste caso, galera, é para aquele empregado comissionado. Eu tenho uma sequência de funcionários que recebem comissão de vendas. Primeiro eu vou funcionário X, Y, Z. E aí eu começo a tirar o Z. Mando tudo para o X e para o Y. Para o X e para o Y. E aí vai afetar o salário deste empregado, porque ele recebe também por comissão. Só que eu não passo serviço para ele. Então, como que ele vai receber por essa comissão? Aí não é possível. Também cabe rescisão indireta, ok? E agora a gente vai falar da culpa recíproca. Que é isso? A gente já falou da justa causa do empregado, a gente já falou da justa causa do empregador. E quando os dois estão errados? Como é que funciona? Aí é a culpa recíproca, vamos ver? Neste caso, tanto o empregado como o empregador cometem o quê? A falta grave. Aqui vale colocar a súmula 14 do TST. Ó, essa súmula é importante. Culpa recíproca. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 484, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. É isso que tem direito o empregado que foi demitido por culpa recíproca. E aí, então, finalizamos a nossa extinção do contrato de trabalho e o nosso bloco do Maximizando. Foi um prazer gravar, galera, esses 4 blocos de direito do trabalho. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui no nosso comentário. Sugestões ou então elogios, a gente adora receber essas coisas, galera. Se não for vocês, a gente aqui não tem o porquê estar aqui, né? E a gente conta muito com aquele view, com aquele like, com aquele comentário e com aquele compartilhamento. Compartilhem aí, galera. E o mês que vem, agora em fevereiro, nós teremos novidades também. O Maximizando continua, mas fiquem atentos. Sempre tem coisa boa aqui na Max. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pela interatividade. Adoramos isso, galera. Então, fica aqui um abraço da Juju para vocês, Maxi Concurseiros. Um beijo, galera, e até a próxima.